Olá, muito boa noite, bem-vindos aí em mais um Atapapo. Eu estou fazendo uma experiência aqui, né? Resolvi colocar aí povo do campo. Eu pensei em povo do campo e campo do povo, né? Inclusive, eu vou até perguntar, não sei se o Claudemir estava sabendo dessa mudança aqui. É uma experiência, né? Vamos ver o que vocês acham desse nome, né? E vamos aí começar uma discussão hoje muito bacana com nosso camarada Aderbal aqui. Nosso, lógico, o Claudemir, né, o titular aqui do quadro, né? Mas antes a gente tem que sempre estar passando aqueles números terríveis, que realmente assim a discussão é mais aprofundada na terça-feira com o Dr. Rodolfo, mas todo dia a gente dá uma passada. Semana passada eu havia dito que não iria mais passar os números, já que o governo resolveu mascarar tudo de vez, mas como o governo voltou atrás, apesar de nós sabermos que existe uma subnotificação tremenda, que não fazemos testes, mas de qualquer forma são números que nós precisamos dar uma olhada, no mínimo, para nos assustar, infelizmente. Vamos aqui aos números. É, no mundo, são 7.690.708 casos de Covid-19 confirmados, né? 427.630 mortes. No Brasil, 888.271 casos confirmados. Lembrando novamente da subnotificação, ou seja, esse número pode ser 7 a 10 vezes maior, né? E com 43.959 mortes. No estado de São Paulo, são 178.202 casos confirmados, 10.694 mortes. É bastante triste, né? Esse número cada vez mais subindo, né? Realmente. E agora, com ali agora o atual ocupante, né? Não consigo chamá-lo de presidente, porque para ser presidente ele precisa ter no mínimo um pouco de responsabilidade, coisa que não está tendo, né? Então o ocupante ali da cadeira do Planalto assulando pessoas a invadirem hospitais, né? Invadirem UTIs de hospitais públicos, hospitais de campanhas. Mas para a gente comentar um pouco sobre isso antes de entrar no assunto de fato, eu já vou chamar aqui nossos companheiros aqui, companheiro Claudemir, companheira Derval, para eles poderem já saudar e vamos só comentar um pouquinho a esse respeito. Passo primeiro aqui o Claudemir para fazer a saudações Saudações dele. dele. Boa noite, reverendo. Boa noite, Aderbal. Seja bem-vindo aqui ao Atapapo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Hoje nós iremos falar um pouco de agroecologia, de alimento saudável, falar um pouco deste crime que é o veneno, né, na agricultura familiar e não deixar agora de comentar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo no nosso país, né? Quando um presidente da República incentiva as pessoas eu não nem diria a invadir um hospital, mas eu diria que seria desrespeitar os profissionais de saúde, desrespeitar as pessoas, as famílias que já estão sofrendo com tudo isso, porque uma invasão no hospital não é pura simplesmente fazer uma fotografia de alguém num leito sofrendo, não só com a Covid-19, porque um louco desse entra no hospital, ele não sabe nem onde é que está sendo o tratamento Covid-19, tem pessoas com as mais variadas doenças sendo tratadas nos hospitais no Brasil, é uma loucura. E eu concordo com o senhor, reverendo. A gente está carente de um presidente da República, nós não temos um presidente da República. E ainda por cima, depois que o ministro Fux deixa às claras o que diz a Constituição sobre o artigo 142, né? Uma nota do general ameaçando a oposição, ameaçando as instituições. Que falta de vergonha, que falta de respeito, né? Para que isso? Para continuar bancando a mamata de mais de 3 mil militares na ativa
Mais de 3 mil militares da ativa que estão no governo. É isso que eles querem? Quando ele dá uma entrevista na Veja, este fim de semana, e diz que não pode sofrer um processo de impeachment pelo TSE, um processo qualquer, como assim? Nós tivemos, nós tivemos, nós tivemos na história recente 2 impeachment de Fernando Collor de Mello e da presidenta Dilma. Guardadas as devidas proporções, as Forças Armadas não interferiam nenhuma, porque eram os poderes da República que estavam executando. Havia uma lisura no processo. A gente pode até contestar um ou outro, mas havia um trâmite legal correndo. Por que agora, que não há um processo de impeachment aberto ainda, as Forças Armadas têm que ser representadas por um energúmeno ameaçando a oposição, ameaçando as instituições? É uma falta de vergonha, uma falta de respeito. Aqui chegou esse país. Ele diz que não pode se ameaçar o presidente, porque o presidente teve 57 milhões de votos. É óbvio que teve 57 milhões de votos, mas os 57 milhões de votos não estão acima da Constituição. O presidente da República não está acima da Constituição. E o que determina a Constituição tem que ser cumprida. Infelizmente, reverendo, é o que estamos vivendo, esse momento de loucura, esse momento de falta de liderança. É igual aqui em Araçatuba. Agora eu estou vendo a Secretaria de Saúde começar a fazer live para falar do Covid-19. Quanto tempo depois? Agora que chegou a 271, hoje acabei de ver pela televisão, 271 casos em Araçatuba. E é bom a gente lembrar, e se pegar os dados aí que o senhor tem mostrado em todas as lives, a gente pegar os dados, creio que, se não me falha a memória, antes de começar a abrir tudo aí, era pouco mais de 160 casos. Então, nós em pouco mais de 15 dias já estamos com mais de 100 casos. Então, é bom prestar atenção nesses loucos que não estão tratando isso como uma gripezinha. Mas, Com só para tocar e passar certeza, a palavra para o nosso convidado, que ele se apresente, né? Companheiro Derbal, que aí faz parte da AGA Brasil, né? Também, Isso. e pode colocar para nós um pouco, colocar para nós também o que é a AGA, qual é o trabalho da AGA aqui na região, principalmente. A gente sabe que ela nasceu em 93, né? Em Birigui, se não me falha a memória. Acho que é isso, não me lembro do ano agora exatamente. Sim. E aí, você poderia colocar um pouco, e depois nós vamos entrando na temática do dia de hoje. Antes de passar para Derbal, só um minutinho. Eu queria aproveitar, né? Já chegamos aqui nos nossos 8 minutos, então pedir aí para o pessoal estar compartilhando, chamando os amigos, já está chegando bastante gente. Vamos lá chegar mais gente ainda para participar desse bate-papo, vai ser muito interessante. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com a Derbal, a gente estava querendo conversar com ele há bastante tempo. Hoje à tarde nós pudemos bater um papo rápido, né? E realmente tem bastante coisa interessante para a gente falar. Mas antes, assim, só para estar colocando, né? Então, o mundo aí, os Estados Unidos, em convulsão naquela questão do assassinato do George Floyd, também do Pedro, nossa, agora esqueci, João Pedro, no Rio de Janeiro, e hoje em São Paulo, um adolescente de 15 anos, né, ali na área de Americanópolis, ele foi sequestrado e foi encontrado o corpo dele com um tiro na mão e outro na cabeça. Né, e a cidade de São Paulo ali, a área da Alba, a área da Americanópolis ali realmente está empolvorosa, tem a população, a família está indignada, uma situação bastante complexa, assim. Então nós vivemos diversos incêndios, literalmente, né, como nós comentamos antes, o incêndio de um presidente assolando pessoas para invadir UTIs, colocando em risco quem está invadindo, colocando em risco quem está trabalhando, colocando em risco os internados, né? Assim, uma coisa totalmente surreal que nós estamos vivendo, mas tem notícias boas também, né? Assim, eu já vi várias chamadas hoje, né? Que a Sarah Inverno, né? A Sarah Winter lá começa a puxar a fila, né? Das prisões. Isso é uma coisa que nos deixa bastante esperançosos, né? Quem sabe o próximo vai ser o Zé Carioca, como disse lá o Olavo de
Carvalho lá, né? O Zé Carioca, quem sabe vai ser o próximo, porque essa Ô, turma com Paulo, certeza vai começar a abrir o bico. E agora eu passo para o Aderbal, que ficou no não, mas escuro. acabou a luz aqui. Eu moro no sítio e Ah, meu acabou a Deus! luz aqui. Oi, aí, você Você tá no está no 3G? 4G? Você tá no 3G? Eu tô no 4G, é. Eu tô no 4G, é. Ah, 4G é isso. Então vamos no escuro mesmo, vai falando. Então, eu sou. Mas não é muito simpático, mas tudo bem, vamos continuar. Eu sou Aderbal, eu membro da AGA, né? Eu sou do braço. Da AGA tem um braço que a gente chama de RAI, que é a Rede de Agricultura Ecológica. Opa, voltou. Agora melhorou. Oh, que beleza. Não costuma acabar aqui, mas tudo bem. É a Rede de Agricultura Ecológica, que é um trabalho que a gente começou aqui em Araçatuba. Eu trabalho, eu sou economista, eu trabalhava na prefeitura como fiscal ambiental e eu estava meio perdidão ainda, eu queria trabalhar com meio ambiente, mas não sabia muito bem na onde. Então eu descobri a agrofloresta, isso em 2013, e de lá para cá eu nunca mais fiquei um dia sem falar em agrofloresta, né? E aí eu trabalhei bastante com fui trabalhar com o Conselho de Segurança Alimentar, né? Fui do Conselho Estadual, representando a AGA, e ainda nós estamos nessa luta. Né? Fizemos um trabalho muito interessante aqui, não sei se você lembra, Claudemir, que a gente fez no sítio aqui, um encontro com o pessoal do FNL, fizemos um trabalho com agrofloresta lá no acampamento com a Clélia, em Brejo Alegre, né? E sempre levando a discussão da segurança alimentar. Né? Só para fazer um comentário sobre a questão do presidente pedir para invadir os hospitais, eu acho que, além de ser grave a questão de invadir os hospitais, eu acho que colocar em xeque o trabalho das pessoas da saúde que estão sabe, estão morrendo, já morreram muitos jovens, muito médicos, enfermeiros, eles estão se expondo, eles estão estressados. Hoje eu vi uma reportagem de um médico que tinha que escolher se matar, se morria um ou se morria o mais velho, ou se deixava o jovem. E aí se colocar assim, eles já estão trabalhando dentro de um limite. E aí a gente ainda tem que suportar um presidente que coloca isso em questão. Se por acaso, se fosse realmente o caso, ele como presidente, ele deveria ele intervir. Se ele achar realmente que tem uma grande mentira sendo contada. Então, ele mostra, mais uma vez, a sua falha, a sua incapacidade fazendo isso, falando para a população entrar. Ele mostra que ele não sabe gerir, ele não tem capacidade de gerir esse país. Então, ficou muito claro nesse episódio a incapacidade dele, embora a gente já sabia dessa incapacidade faz muito tempo, né? E é isso aí. Eu não sabia, mas São Paulo está com 10.694, também é muito grande esse número, né, de pessoas mortas no estado. E quando a gente vê o que está acontecendo não dá para acreditar. E eu fazendo uma reflexão, assim, como a gente, não sei se vocês viram a questão do presidente da XP, que foi comprada pelo Itaú agora, quando ele falou que o pior já passou, né? A elite já está protegida, já curou, já passou por ela. Agora o problema é os pobres, que tem muito pobre aqui, né? Eu acho que isso reflete muito o que está acontecendo nessa abertura aqui no estado de São Paulo e no Brasil, essas pessoas com essa mesma fazendo analogia com o pessoal do hemisfério norte e hemisfério sul.
Parece que quando acabou com o Hemisfério Norte, eles controlou, parece que controlou, mas isso é muito teórico, isso não é um... Eles temem muito uma segunda onda, mas aí, mesmo assim, eles estão se preparando, eles fizeram com muito mais prudência, e aí parece que acabou lá nos países ricos, nos países desenvolvidos, né? Parece que acabou aqui no Sul também. E a gente ainda tem a Índia, tem o México, sabe? Tudo isso que vai acontecer. Nós não estamos no ápice da curva mundial, né? Isso ainda não chegou. Então a gente tem que pensar isso muito sério. Essa questão, a questão norte-sul, pobre-rico, campo-cidade, tudo isso conversa. São todas relações que conversam entre si. E a gente pode ver, cada um dentro da sua grandeza, ela se repete, né? Quando a gente pensa na questão campo-cidade, também é bastante parecido com isso. Com certeza, Derbal. Agora vamos aproveitar e passar aqui para o Claudemir e fazer só na temática da Covid, e algumas coisas vão por terra, né? A empresa americana equivalente à nossa Anvisa, que eu me esqueci o nome agora, acho que é FDA, uma coisa assim, recomendou a retirada imediata do uso da cloroquina, né? Que tanto o presidente falou. Retirar imediatamente o uso dela para qualquer estágio da Covid-19. Né? E a gente continua aqui discutindo isso. E o outro dado alarmante, pesquisadores da USP agora, ontem, ou foi sexta-feira, ou foi hoje, não me lembro agora, divulgou um dado de que as mortes no estado de São Paulo, como estava vindo, ela poderia chegar a ter julho aí em torno de mais 5 a 7 mil mortes. Que esse número agora pode aumentar até 71%, podendo chegar a mais 14 mil mortes por conta da liberação. E é bom a gente lembrar que até esse presente momento, os cientistas não erraram em nenhuma avaliação. E estão brincando com isso, né? Estão brincando com isso. Os estudiosos americanos lá que norteiam as políticas americanas, eles dizem que a gente pode chegar em agosto aqui no Brasil com 5 mil mortes por dia, né? Tomara que isso não aconteça, mas a gente não está vendo outro caminho. A gente gostaria, mas não adianta só ter fé, só querer, né? A gente está vendo que as coisas estão caminhando para onde não deveria, né? Porque é uma política genocida. Eu acho que, sinceramente, eu acredito que o Bolsonaro, dentro da cabeça limitada dele, ele pensa realmente que a gente deixa morrer. Ele falou que até a mãe dele pode morrer esses dias. Deixa morrer. Depois nós vamos ressurgir mais forte, porque só os fortes restarão. E aí a gente vai fazer uma nação forte, né? Isso não tem outro nome. A gente já sabe, eugenia, né? Sabe, é muito evidente isso hoje para mim. Não tem nada que me tire da cabeça que ele quer realmente que isso aconteça. Eu não consigo ver. Com certeza, isso é uma questão de realmente assim de civilização. Civilização é exatamente o contrário disso, né? Mas esse é um assunto assim que assim, nos fere tanto, né? Nos empolga no sentido negativo, né? Que na verdade é que nos deixa assim revoltados, né? E isso a gente não acaba indo no embalo, mas é que a gente já passamos dos 19 aqui, nós temos muito para conversar contigo a respeito do teu tema específico. Então, exato. Então eu quero puxar aqui de volta, puxar o freio um pouquinho e pedir para o Claudemir agora entrar na primeira questão aí do assunto mesmo. Realmente não tem como a gente não externar nossas indignações com tudo que está acontecendo. Mas, Aderbal, diante disso tudo, se faz cada vez mais, se faz necessário que tenhamos alimento de qualidade na mesa do povo brasileiro.
Nós temos discutido, conversado com alguns companheiros que têm trabalhado o tema da agroecologia. A gente já teve que conversar com um companheiro da Bahia que tem trabalhado na cidade de Teixeira de Freitas, nos assentamentos rurais, na pequena agricultura na região. Teixeira, que foi uma cidade muito rica na produção de frutas, né? Depois o eucalipto entrou, destruiu o meio mundo e agora está voltando novamente a produção de melancia, de mamão. A gente, no início desse governo, a gente viu um disparate total na liberação de venenos, né? Se não me engano, passou de 300 venenos liberados por este governo. E aqui na nossa região, em especial na cidade de Araçatuba, a gente acompanha que Araçatuba tem em seu redor um cinturão na produção da agricultura familiar. A gente vai na região ali do Cafezópolis, tem um pessoal produzindo, na região da Água Limpa, a gente pega a região dos assentamentos aqui. Então, nós vamos ter, na proximidade da cidade, muita gente produzindo alimento que pode chegar rapidamente à mesa, praticamente colheu e já indo direto para a mesa do trabalhador. Mas a gente tem observado que o trabalho das usinas de pulverizar as plantações de cana com o veneno tem prejudicado esses trabalhadores. Você que trabalha nessa área da agroecologia, como você mesmo acabou de colocar, como é que você está vendo isso? Como é que você está vendo isso para o futuro? Né? A quanto isso pode prejudicar ainda mais o pequeno produtor da região de Araçatuba? Bom, Padrinho, acho que a gente tem que começar a conversar sobre falando primeiro, fica bem claro que o problema da comida de qualidade na mesa, ela não é um problema do agricultor, não é um problema do campo, é um problema da cidade, certo? Enquanto a cidade não assimilar essa responsabilidade, não adianta o homem do campo sozinho lá ficar gritando. Outra coisa, eu acho que o mercado como um todo, simplesmente os supermercados, eles já mostraram para a gente, no mercado em si, que eles são incapazes de nos oferecer uma comida saudável. A gente, mas tem os orgânicos, legal, mas ele é para uma elite. Ele não é para as pessoas. O orgânico tal qual ele é feito hoje, ele não estou de maneira nenhuma desprezando a agricultura orgânica. Tá? Não quero que seja entendido assim. Mas ela não... Ela, do jeito que ela está hoje, ela é feita em função do mercado. A agroecologia, a agricultura ecológica, que é do jeito que eu mais gosto de falar, porque quando a gente fala agroecologia, a gente tira a cultura, né? E a cultura do homem do campo, a cultura ecológica que é muito importante, certo? Então, quando a gente vai fazer uma agroecologia nos moldes do mercado, fica uma coisa defasada, porque as coisas não encaixam, porque o mercado ele funciona com uma escassez, ele funciona com a indústria da morte. E é por isso que vem tanto veneno. O mercado pede. As pessoas que vão no mercado, elas pedem para comer com veneno. E aí, o agricultor, o único jeito que ele consegue é se tornando um orgânico. Legal, muito bom. Só que ele fica tentando colocar aquele modo de produzir da vida, usando os processos da vida, para encaixar no mercado que é da indústria da morte, que é da escassez. E aí você entra com uma dificuldade muito grande. Não sei se estou conseguindo me fazer entender. Então, a gente consegue organizar
fazer uma frente para combater o agrotóxico mas só quando a cidade assumir isso. E como que ela assume? Primeiro, eu acho que a gente tem que começar a conhecer quem produz a tua comida. É impraticável, por exemplo, quando teve na na greve dos caminhoneiros, em uma semana, a cidade ficar desabastecida. Isso é inconcebível. Nós temos condições. Primeiro, é parte do pressuposto da agricultura ecológica, né? O alimento local. Nós temos condições, todo o ecossistema, todo nicho ecológico, ele tem condições de sustentar os seres viventes que ali estão. Isso é uma premissa da ecologia. A gente não precisa buscar lá no sul. Eu sempre digo, hipocritamente, que comer arroz é um erro. Aqui. Nós temos mandioca, nós temos abobrinha, que é só colocar na terra, ela dá. Tá vendo? Então, a gente precisa, primeiro, mudar os nossos modos alimentares e começar a conhecer o agricultor. E só com a solidariedade entre campo e cidade que a gente consegue enfrentar isso aí. A gente vai conseguir fazer essa politização das pessoas, as pessoas entender os processos da vida, né? E outra coisa, uma alimentação saudável, ela só é saudável se ela estiver dentro do processo alimentar. Não é só comer. Se eu posso ir lá no mercado e comprar meu orgânico, eu estou comendo saudável? Não. Comer saudável, na minha concepção, e de muitos que a gente... Aí o Oliver colocou o glifosato lá. Valeu, Oliver. Na minha concepção, é você participar de todo o processo, saber em que terra que tá plantada aquela alface, em que terra está plantado o tomate, em que terra está tomada aquela abobrinha. Ir lá, ver o que é. A gente tem uma cultura muito, muito ruim. Eu estava conversando com o reverendo hoje, a gente fala assim, quando parece que plantar tá no campo é uma coisa tão negativa, né? Quando a gente era criança, o pai falou assim, ou você vai estudar ou você vai puxar a enxada. Ou quando a coisa tá ruim, a gente fala assim, eu tô na roça. Então, hoje a gente tem que quebrar essa cultura de não conhecer a agricultura ecológica, de não conhecer o agricultor, de comer mais local, comer o da época, saber o que está dando, o que não está dando, porque assim nós vamos alimentar, nós vamos ter um cinturão realmente capaz de nutrir as pessoas que moram aqui. Essas pessoas não vão, quando vê, fala assim, passar um avião, fala assim, pô, mas por que está passando um avião aqui? Por que está jogando? Essa é a nossa comida, porque eles não sabem se lá na onde eles estão produzindo, está produzindo aquele arroz, eles está passando ou não. Mas se eles estiverem aqui, e eles estiverem conhecendo o homem do campo, se eles estiverem interagindo com o homem do campo, tendo relação com o homem do campo, e ele vê o avião passando, ele vê a situação, ele vai comprar essa briga. Ele vai comprar essa briga, vai se politizar, e aí a gente vai começar a ter uma verdadeira mudança. A mudança não muda lá de cima. Ela não muda lá de cima. A gente precisa começar a melhorar as relações. E tem que ter solidariedade. A solidariedade é a palavra-chave que muda as coisas. Eu não sei se eu já prolonguei demais. Não, não prolongou, não. Muito pelo contrário. Tá excelente. E o bom é que a gente está aqui falando de produtos de qualidade. É uma coisa que a gente tem discutido aqui no Lata-Papo, justamente essa questão de levar para o homem do campo, e principalmente para a pequena agricultura, esta responsabilidade. Como você mesmo coloca, essa responsabilidade é de todos, tem que ter essa mudança de mentalidade.
E o que a gente coloca é o seguinte: como é que então? Eu sempre digo isso nas conversas que tenho tido com os companheiros aí da pequena agricultura, dos assentamentos principalmente, como produzir esse produto que tanta pessoal pede, produto orgânico de qualidade, com essa quantidade de veneno no ar. E a outra coisa, é igual eu fico ouvindo os debates na televisão a respeito do Covid-19 e as receitas, né, que são passadas como se aquela receita de distanciamento na casa, de cuidado, de produto, disso, aquilo, outro, ela fosse hegemônica na sociedade e todo mundo tivesse acesso. Por que eu coloco isso? Porque o produto orgânico, puramente para ser produzido, tem um custo bem maior, né? Ele tem um custo bem maior. E quando você pode chegar em todas as gôndolas de supermercado, que o produto orgânico, o preço está lá em cima, o que torna inviável para uma boa camada da população da cidade. Vladimir, desculpa te interromper só. Mas não é. Mas não é. O produto da agricultura ecológica, ele é muito mais barato. O que acontece é que esse alimento saudável, hoje, é feito para uma elite. Ele não é feito para você. Não é feito para as pessoas. O nosso mercado, ele é o mercado da morte. Para quem não tem dinheiro, a ministra falou, eu esqueci, acho que foi que a gente tinha que colocar glifosato porque a gente tinha que fazer um alimento barato. É mentira, é mentira. O que a gente precisa é poder comer a terra alimenta as pessoas que estão sobre ela. Tem uma máxima na agricultura, e o Jefferson lá de Birigui, ele sempre fala isso, que fala assim, a cabeça, o homem, ele é igual à terra onde ele pisa. Se a terra que a gente está pisando, ela é ácida, cheia de veneno, você não vai ter um homem saudável em cima dela. Então, ou a gente respeita é muito interessante a gente pensar nas relações da vida. A vida, ela tem os seus moldes, ela tem o seu jeito, ela tem o seu tempo, né? E ela alimenta a gente. Então, quer dizer, se a gente, igual eu falei do arroz, se a gente comer colocasse mais mandioca, colocasse mais abóbora, a gente tem muito, a gente poderia suprir com qualquer coisa daqui. E não precisaria colocar agrotóxicos, porque elas são daqui, é só colocar, elas dão na terra, é só fazer assim, ela vem. É só colocar semente na terra, você sabe disso, você acompanha o pessoal. É só tratar a terra com carinho. É só você entender as relações da vida ali, e porque se você colocar, se você tiver começar a respeitar a terra, ela vai te devolver alimento. Você colocar matéria orgânica, você colocar o que é muito caro, é a agricultura convencional. A agricultura convencional, ela deixa muito mais caro. Por quê? Porque ela está degradando a terra, ela está acabando com a terra, ela tá poluindo o nosso lençol freático, ela está matando as árvores, ela tá matando as pessoas com câncer. Só que isso não é calculado. Isso não é calculado. Depois fala assim, mas é inviável economicamente. A gente tem que parar com esse negócio de inviável economicamente. Eu vou fazer só uma intervenção aqui, Terval. Eu costumo dar um exemplo para as pessoas entenderem que dentro do sistema como está posto, capitalista, tudo mais, é preciso haver escassez, né? Se não há escassez, não vale, né? Então, assim, um exemplo que eu dou sempre quando eu faço uma palestra ou alguma coisa assim,
Eu pergunto para as pessoas, quanto foi a sua conta de ar do mês passado? E aí as pessoas às vezes ficam em dúvida, como assim conta de ar? Não. Sim, então, né, você não paga conta de ar porque o ar é abundante, né? É preciso que se torne escasso, né? Então a gente vê bem isso, por exemplo, nós estamos num país, né, com um país com maior assim quantidade de recursos hídricos do mundo e as nossas contas de água não param de subir. Por quê? Porque vai se privatizando o sistema, vai tornando ele escasso, vai poluindo as águas e tudo mais. Na parte dos alimentos da mesma forma. E agora, por exemplo, acho que todos nós aqui somos do PSOL, né, se eu não me salvo engano, e a gente está discutindo aí a questão do programa, né, e tudo mais. E assim, eu bato sempre muito na tecla da questão da segurança e soberania alimentar, né? Antes de mais nada, né, assim, você vê essa situação toda, você jogou lá longe, né, o arroz, mas eu queria perguntar o quanto do feijão que a gente consome aqui em Araçatuba é produzido no nosso cinturão, por exemplo, né? E agora eu retorno para você. Mas igual o Oliver que está nos escutando, ele sempre ele falou esses tempos atrás numa palestra que o feijão, a gente come feijão achando que porque sempre tem o feijão uma fonte de ferro. Esse feijão que a gente está comendo hoje, ele não tem mais ferro. As nossas comidas, além delas ser caras, os convencionais, eles não estão nos alimentando. A gente precisa comer muito, muito para poder suprir as nossas necessidades. Por isso que as pessoas estão obesas. Então a gente começa o mercado, ele não pode regir um mercado da escassez, ele não pode reger a vida, porque a vida trabalha com a abundância. Tem até uma brincadeira assim. Quando a gente trabalha acreditando na natureza, acreditando no poder da vida, o que acontece? A gente vai lá e tira o que a gente precisa. A gente não precisa acumular. Os índios conhecem muito bem isso. A gente vai lá e tira o que a gente precisa, a gente não precisa acumular. Se eu peguei um pouquinho mais, se eu matei um porco, se eu matei alguma coisa, eu vou lá com o meu vizinho, tal, a gente reparte. Certo? A gente não precisa acumular. Aí, como eu não tirei em excesso da natureza, ela vai conseguir repor. Tranquilo. Quando eu trabalho com a escassez, eu penso, a natureza não vai conseguir me suprir hoje. Hoje ela me supre, amanhã não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estocar. Eu vou pegar a riqueza da natureza e vou estocar, porque eu tenho medo do futuro. Eu não acredito na natureza. Eu não acredito na força da vida. E o que acontece? Eu tirei a mais do que eu precisava. Ela não vai conseguir repor. E aí vai faltar no futuro. Aí uma pessoa que guardou fala assim, tá vendo? Se eu não tivesse guardado. Então são coisas que se autoconfirmam. Ou a gente acredita na vida, ou acredita na morte. Eu prefiro acreditar na vida. Eu tenho exemplos, a gente foi em Ribeirão Preto, no Mário Lago. É um trabalho muito bonito. O pessoal tem uma chácara, o assentamento deles lá é uma chácara, não dá 1 hectare. Não sei se você conhece lá, não dá 1 hectare. As pessoas vivem de agroecologia lá. Eles plantam, tem diversidade, tem qualidade, sabe, é muito fácil fazer. É muito fácil fazer. Mas a gente precisa de que as pessoas estejam colaborando com isso. A cidade se engaje. Porque se não adianta o MST produzir e as pessoas não comprar do MST. E o MST ter que entrar, o MST, eu estou falando MST porque o pessoal lá do Mário Lago é do MST, né? Ou do FNL. Hoje a gente tem essa conversa campo-cidade e é levada a sério, e a gente constrói esse cinturão, ou a gente vai ficar sempre patinando. Eu gostaria, assim, mudando um pouco, voltando para o início, que o Claudemir falou da pulverização aérea. Uma vez ele estava em Penápolis,
numa reunião do Conselho estadual, e aí, nesse dia foi bastante produtores. E eu até estava conversando com o reverendo hoje. O que acontece? Hoje a gente tem tanta cana no estado de São Paulo, e esses aviões passam pulverizando, que qualquer outra cultura ela fica comprometida. E aí as pessoas, aí você coloca mais cana, porque eu não consigo plantar uva, eu não consigo plantar tomate, eu não consigo plantar mamão, eu não consigo plantar. E aí você vai cada vez caminhando para mais cana. Ah, mas a cana fica cada vez maior, então está cada vez mais fácil passar o avião. Sabe? É a mesma coisa, assim, as lógicas vão se confirmando. Ou a gente quebra essas lógicas, ou a gente fica refém delas. Né? Por exemplo, isso pode ser municipal. Né? Eu acho que no plano de governo do PSOL tem que ter lá, assim, a gente vai barrar a pulverização aérea. Igual em Jales. Em Jales eles são produtor de uva, eles têm um pessoal do orgânico muito, mas muito forte em Jales. Aqui pertinho, ele é limitado pelos vereadores a pulverização aérea. A gente tem bastantes exemplos no Brasil, né? Mas a gente tem que ter um querer político. As pessoas precisam participar, as pessoas precisam estar interessadas, as pessoas precisam entender como que é isso. Da cidade, você não vai ver um aviãozinho soltando veneno. E é veneno. Veneno mata. Né? Então, uma coisa que eu gosto muito... Eu não gosto muito de bem e mal, de certo e errado. Eu gosto de pensar o que é para a vida e o que é para a morte. Né? O que traz vida? Né? E essa agricultura que a gente está usando hoje, ela não traz vida. Né? Eu acho que se a gente quiser ter um futuro mais tranquilo, mais sensato, mais saudável, mais pautado num bem viver, a gente tem que repensar esses nossos modos de alimentação. Né? Bacana, Derbal. Vamos aproveitar agora que nós estamos chegando no nosso último quarto. E antes pedir aí para o pessoal, estamos com um público bacana, né, pedir para o pessoal compartilhar, chamar os amigos para verem aí o último quarto aí, que ainda tem bastante coisa ainda para se falar. E já vou passar para o Claudemir, que eu tenho certeza que ele tem mais pergunta para ti. Rapaz, eu nem vi o tempo passar, já estamos no último quarto, pelo amor de Deus. Passou rápido mesmo. Temos que mudar esse horário aí, Reverendo. Está muito curto esse tempo. Mas eu vi, eu ia tocar no assunto, e aí eu vi aí a Tatiane, se não me engano, colocou da questão das hortas urbanas, né? E aqui em Araçatuba, a gente vê algumas esparramadas por aí, né? Produzindo. E tem tanta coisa para falar que eu vou dizer para você, eu vou tentar ser breve. Uma coisa que tem feito muito a economia de mercado, tem vendido essa questão dos fast food aí, das comidas rápidas, né? Que tem prejudicado muito, sobretudo essa juventude, que não tem esta familiaridade com essa produção no campo, principalmente na cidade. E as hortas urbanas poderiam ser um fator de educação dessa linha que você está colocando, da produção tradicional, de saber, de colocar para o pessoal aquilo que produz cada região. É importante quando você fala da questão da mandioca, da questão das produções, que a gente... eu me remeti na hora que você falava ao Nordeste, né? Toda vez que eu vou ao Nordeste, que a gente vai em determinada região, a mesa é farta do inhame, farta da batata, né? Daquilo que é produzido ali, que, como você mesmo colocou, quer colocar na terra e já produz com muita facilidade. Mas eu gostaria muito que você colocasse, Adebal, diante desse enfrentamento que a gente faz com essas comidas, essa importância da horta urbana, né, para a produção, para esse alimento de qualidade, para essa facilidade, esse contato mais rápido da cidade.
Ixi. Aderbal? Travou aí, Aderbal? Ué, e agora eu. Ah, tá, eu mutei meu vídeo. Sem querer. Fui desmutar o meu áudio e mutei o meu vídeo. Aderbal, você tá ouvindo? Se você não estiver ouvindo, faz o seguinte: sai e entra de novo para ver se retorna, né? Você deu uma congelada aí. Deixa eu aproveitar aqui. Hoje o comentário é do Oliver. Né? Essa abundância vinha de uma referência, de um referencial de agricultura que outrora tinha como uma finalidade social e comunitária. Nossas etnias indígenas, quilombola, camponeses, imigrantes, etc. Saberes milenares que hoje a nossa luta é resgatar. É isso aí, Oliver, com vários comentários bastante pertinentes, bastante. Acho que esse comentário do Oliver é bem, né, nisso que o Adebal está falando, né? A gente resgatar essa cultura, essa origem, né? A gente se preocupa muito em produzir para um mercado, né, que não está preservando pela saúde e pela qualidade. O mercado está preservando pelo lucro, está atrás do lucro o tempo inteiro. Então, esse é o problema da produção. Todo mundo está pensando em produzir para o lucro, não está pensando na qualidade. E eu sou muito encantado com essa questão das hortas, sou muito. A produção regional, aquilo que é produzido ser valorizado, sabe? A gente não tem isso, a gente fica valorizando muitas coisas que acabam atrapalhando a saúde dos nossos filhos. Né? Então, é importante, eu acho que essa colocação do Oliver, juntamente com a fala do Adebal, enriquece muito o debate. Que pena que ele caiu, queria que ele me colocasse um pouco mais sobre a questão das hortas urbanas. Está querendo falar, reverendo? Acho que daqui a pouco ele deve estar retornando aí, né? Vamos ver. Mas aproveitar, enquanto ele estava falando tudo isso, eu já comecei a viajar, né? O comentário da Tatiana em relação às hortas urbanas e tudo mais. E aí uma coisa liga na outra, eu já fiquei imaginando assim, poxa vida, já pensou que bacana se nas nossas escolas municipais tivesse um programa de educação alimentar com as crianças, no sentido de levá-las a uma horta urbana, ou mesmo uma fazenda experimental, alguma coisa assim, onde eles pudessem ter contato, né, com a terra, plantar e depois comer daquilo, né, comer, porque realmente essa questão da educação alimentar faz parte da questão da segurança alimentar, né? Quando ele fala aí da pobreza de valores nutrientes, né, dos alimentos que nós temos hoje, principalmente daqueles alimentos que são muito processados, né, hiperprocessados e tudo mais. Daí você vê, por exemplo, sociedades como a dos Estados Unidos, onde o problema da obesidade é gigantesco, né, porque eles não praticamente assim não têm, né, acesso a alimentos frescos e tudo mais. Isso realmente faz parte aí dessa questão da segurança alimentar, né, Claudemir? Sim, reverendo, eu estou aqui porque os companheiros que estão assistindo a live não estão conseguindo comentar, e está me perguntando aqui, está querendo participar, não está conseguindo comentar, estão adorando a live, batendo papo. Aí eu estava respondendo aqui para curtir a página, e aí talvez curtindo a página consiga fazer um comentário. Aí, voltou. Faltou energia de novo? Você estava faltando energia? Não, acabou. Não, acabou A energia do a celular. energia do celular mesmo. Então, o Edebal, a gente estava aqui, porque justamente você fala dessa coisa da cidade, né? O problema é que a cidade tem que compreender isso e tem que também contribuir. E é por isso que eu pergunto, aproveitando a colocação da Tatiana, essa questão das hortas urbanas, esse trabalho, o reverendo falava quando você estava fora do ar, da importância também de nas escolas trabalhar essas hortas. E eu queria ouvir de você, que é um entendedor do assunto, o quanto isso poderia ser um instrumento de colocar a cidade com esta responsabilidade também que a gente falava no início da live. Então, eu acho o seguinte, uma das coisas que eu mais gosto da horta comunitária, a horta urbana,
a questão da compostagem. Eu acho que só a gente não pode pensar em horta urbana, e até mesmo horta, né? Aqui a gente tem eu faço uma compostagem aqui, eu acho que deve ser a maior de Araçatuba, que eu tenho, são 4 condomínios que todos as aparas de resíduo, de corte de árvore, de poda de grama, tal, a gente coloca aqui, vem 2, 3 caminhões por semana, e aí a gente acerta isso, coloca eles, dispõe eles em maneira que propicia a decomposição, e aí a gente usa na nossa horta, né? Eu acho que a compostagem é o processo mais educativo que existe em educação ambiental. Porque, primeiro que a gente... E as hortas urbanas, elas propiciam essa possibilidade da gente começar a pegar os resíduos e transformar em... Porque só a horta urbana em si, é claro, ela é um agente modificador, né? Mas se não for, a gente não tiver um olho ecológico nessas hortas, ela fica mais uma horta só, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar desse movimento, do movimento das hortas, para poder fazer uma educação das pessoas, né? E suprir porque tem que ser ecológico. Para mim, não existe fazer horta urbana e colocar adubo químico, né? Então, eu acho que a gente tem que, se for para fazer horta urbana e colocar adubo químico, ela não tem um aprendizado. Assim, eu acho que ela fica faltando coisa. É válido também, do mesmo jeito que eu falei do orgânico. Não estou falando que é ruim, que é bom ter, né? Mas se for fazer uma horta, ela tem que ser ecológica na cidade, sabe? Porque para poder causar mudança, para poder quebrar paradigma, para poder quebrar o sistema, a gente precisa ser ecológico. E a possibilidade de fazer compostagem e mostrar para a cidade que existe soluções para aliviar. A Araçatuba passou um grande problema na época do Cido Sério com o lixão que ele queria vir aqui. A Araçatuba todinha se mobilizou por causa do lixão. Mas ninguém discutiu o lixo. A gente não queria o lixão. Mas ninguém, não teve uma pessoa de direita, de esquerda, de centro, para discutir qual que é o nosso problema do lixo. E aí a gente colocar isso, por exemplo, mas vamos fazer compostagem, fazer uma grande compostagem nessa cidade. Por que não? E aí não vamos fazer horta urbana com isso. Vamos alimentar as pessoas. O que é um problema vai ser solução. Sabe? A horta urbana ela pode ser uma grande solução para muito problema. E uma das maiores ferramentas de educação ambiental possível de imaginar numa cidade, para mim, né? E é uma das saídas. Tanto que foi ecológico. Não sei se você lembra quando a gente fez aqui no sítio, veio o FNL aqui para a gente falar sobre agrofloresta. Você estava aqui, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não no Nordeste no dia. Então, eu não consigo. Eu não consigo conceber um movimento de luta pela terra se não for com agricultura ecológica, se não for com outros moldes, porque se for para fazer uma distribuição de terra e eles usarem os mesmos sistemas que expulsou eles da terra, não faz sentido, sabe? Por isso que eu já procurei, assim, já conversamos bastante com a Clélia, a gente está tentando refazer o trabalho lá, a gente deu um curso ano passado sobre agrofloresta, nós montamos a agrofloresta no acampamento,
aprendemos bastante, porque esse povo sabe muito sobre plantio, sabe muito sobre agricultura ecológica. Eles não sabem que o que eles fazem é assim que chama. Mas eles sabem muito. A gente tem muito para aprender com as pessoas do movimento de luta pela terra. Eu só vim descobrir que eu fazia isso depois de muito tempo, depois de velho. Porque foi em 83, minha mãe ganhou um pedacinho de terra em torno de um hectare e meio por aí, não chegava nem um alqueire de terra, e nós plantávamos horta, né, e milho consociado com feijão, né? Fazia isso e eu me lembro que ela mesmo preparava em casa os produtos para pulverizar a horta e as coisas, não comprávamos coisas. Eu me lembro que minha mãe me preparava muito novo, tinha 9, 10 anos de idade, e minha mãe que preparava e nós mesmos saíamos jogando aquilo. Vim aprender isso depois, né? E e a importância do verbo, né, reverendo? Quando a gente chama pelo nome certo, isso é agricultura ecológica. Né? Então, isso empodera as pessoas. Ela nos dá poder de conhecimento, de saber. Assim, eu sei fazer isso. Eu lembro de uma vez que a gente fez um mutirão aqui, tinha um cara muito simples, que ele deve estar assistindo. E aí ele tinha doutor, pessoas com doutorado, fazendo um mutirão. E quando esse cara foi ensinar a gente, que é o Marcão, nosso amigo, foi ensinar o Renato, que era doutor, a plantar o abacaxi, ele ficou numa alegria tão grande. Isso que é empoderar as pessoas, é mostrar que ele sabe das coisas, sabe? Que ele não, que ele tem a ensinar, que ele é maior do que ele acha. E essa alegria desse cara quando ele falou assim, cara, eu ensinei o doutor, meu, né? E a gente tem que começar a colocar nome nas coisas, né? E é importante saber que a tua mãe fazia agricultura ecológica e a gente tem que ir lá para aprender com essas pessoas, né? Você falava da questão do lixão de Araçatuba. Eu até falava na época, há muito protesto contra o lixão, mas eu estou vendo não é por conta do lixão em si, mas é por conta de onde estão pretendendo colocar. Acho que talvez se fosse em outro local, talvez teria passado a questão do lixão em Araçatuba. Porque ali tem gente que tem grama. A região muito cara, né? Então você vê. Mas, Debol, nosso tempo está estourando, mas antes mesmo da gente encerrar, você colocou no início que era um dos membros, fazia parte do COSEA, né? Que discutia tudo isso, e a gente sabe que o COSEA acabou. E eu queria que, se pudesse, assim, rapidamente, se colocasse um pouco da importância para o COSEA, do COSEA para tudo isso, e qual a falta que faz hoje ter esse espaço. Então, o Conselho ele ajudava muito nas políticas, né, de compra e revenda do campo, né, as políticas públicas de repasse do governo. A gente tinha uma discussão que estava muito avançada na questão da pulverização aérea. A gente conseguiu avançar bastante. Não sei se eu já falei, mas no primeiro dia, 1º de janeiro de 2019, né, o nosso não, né? O cara que está lá, o primeiro ato dele foi acabar com a segurança alimentar, com os conselhos de segurança alimentar. Por que isso? Né? Porque ele era muito importante, ele é muito importante para a gente discutir o que está indo para as escolas, o que está alimentando as crianças na merenda, como que o índice de sal nos produtos
o índice o que é aceitável, o que não é aceitável nos produtos do supermercado, nesses fast foods, igual você falou, né? Como que se dá a questão da pulverização aérea, da quantidade de veneno. Então, tinha uma discussão muito profunda e a gente estava mobilizando gente, a questão de segurança no campo, a questão de soberania, como você falou, só eu não falei sobre a soberania, e é uma coisa muito importante, né? Porque a soberania, ela diz respeito mais às nossas sementes. Eu vou te interromper um pouco, Debol, porque eu acho que esse é um tema importante para a gente fazer uma live, já te convidando para uma próxima, a gente vai tratar especificamente da soberania, mas você pode dar uma introdução, é que nosso tempo já está acabando e esse é um assunto longo e muito importante. E é empolgante, assim. A soberania, a questão nós somos donos, a semente ela é o princípio da vida. Isso é bem claro, é o princípio da vida. E quando aquele princípio da vida, aquele germe da vida, ele é colocado numa embalagenzinha e é monopolizado por só um grupo de pessoas no mundo, a gente perde o direito de reproduzir a vida. E é a única coisa que faz com que a grande força da vida é essa vontade de viver, vontade de reproduzir. E ela está sendo embalada e colocado, patenteada com royalties para a Monsanto, né? E isso é um perigo. Isso coloca a vida de todo mundo em perigo. Muito bom, Derbal. Bom, chegamos aqui nos nossa hora, né? Vamos passar aqui para o Claudemir com as considerações finais dele. Então. Não, é só, reverendo. A companheira Cléia, ela não conseguiu comentar na página, está assistindo a gente, e ela está dizendo o seguinte, que a gente tem que proporcionar o diálogo entre o campo e a cidade para a gente estar discutindo essas questões. A gente está tendo esse debate. Então, ela colocou que não conseguiu comentar, eu queria apenas repassar o debate dela. Um abraço para a fala, né? Mas já pode passar suas considerações finais, e a gente já passa para o Derbal fechar as considerações dele. Então, eu inicio minhas considerações finais, dizendo que a próxima segunda-feira continuaremos com o companheiro Derbal debatendo a soberania alimentar, correto? É isso mesmo, né? Fechado, né, Derbal? Pode sim. Próxima segunda-feira. Então, quero agradecer ao companheiro Derbal por estar contribuindo com a gente, com esse quadro. E, assim, uma aula, acho que o companheiro Dogmar falou aí agora, que está surgindo um mega curso agora, né? Então, é uma aula, é um curso realmente que a gente está aprendendo, e vamos dar sequência. Muito obrigado, de um enriquecimento tremendo essa sua fala hoje, e que a gente vai poder dar prosseguimento na próxima semana. Então, muito obrigado a todos que estão hoje nos assistindo, convidar a todos para a próxima segunda-feira, pedir que divulgue o Atapapo, que esse espaço é para debater a segurança alimentar, para debater toda essa cadeia de produção, né? A gente está aqui aprendendo a cada dia com cada palestrante que vem aqui. E muito obrigado a todos e até a próxima segunda. Derbal? Eu gostaria de falar só a questão do horizonte. Né? Tudo isso que a gente falou parece utópico, parece longe da nossa realidade, mas a gente tem que conservar os nossos horizontes. Se eles não estiverem lá no nosso horizonte, a gente se perde. Eu acho que deve ser por isso que eles querem que a Terra seja plana, né? Porque o horizonte acaba. E o legal, o interessante da gente estar numa Terra redonda é que o horizonte ele está sempre além. A gente vai perseguir o horizonte. E o nosso horizonte tem que ser uma vida mais saudável. O nosso horizonte tem que ser um espaço onde a vida prevaleça. O nosso horizonte tem que ser
um lugar de solidariedade. Nosso Horizonte tem que ser um lugar onde a vida vale a pena. Obrigado por participar. Eu estava um pouquinho tenso, porque eu nunca tinha participado de uma live assim. Obrigado, Claudenir. Obrigado, reverendo. Né? Foi um prazer estar com vocês aqui. E desculpa das falhas aí da internet. Sem problema, Anderson. O prazer foi nosso, com certeza, totalmente nosso aqui. E, é muito conteúdo aqui. Já tivemos assim, nossa, que rápido, né? Foi que. Cadê a Leila, né? Falando muito, muito rápido, né? O tempo. E realmente é bacana, né? Muito, muito bom, né? Você ter esse gostinho de quero mais. Aqui eu vou só passar rapidamente aqui alguns comentários finais que chegaram. Muito bom. Então, o Oliver também já considere convidado, né, para a gente estar para estar num papo aqui com a gente também. Bom, tem muita gente. Oi? O Oliver foi um dos meus professores. A gente começou junto, a gente trabalhou muito aqui no sítio junto, né? E depois cada um voou para um lado. Muito bom. Então, agradeço aí assim, a audiência de todos, a presença de todos, os comentários, né? Bastante comentários e eu vi o Claudio falar pro pessoal aí, os companheiros, que assim, é só comentar ali, né, no comentário do Face que já vai aparecendo, né, para nós aqui, a gente vai dando destaque na medida do possível. Lamentamos, a gente não está conseguindo fazer ao mesmo tempo no YouTube, para quem prefere o YouTube, e no Facebook, mas é que o Facebook está dando mais visualização, então a gente foi obrigado a estar realmente mudando provisoriamente a ferramenta. Você tem uma ideia, até agora já foram 106 pessoas alcançadas, né? Então esse número ainda sobe mais depois. Eu particularmente, eu prefiro o YouTube, eu gosto de assistir mais no YouTube, não gosto de assistir no Facebook, mas como é uma ferramenta que traz mais público, a gente tem que estar aqui, né? E aí pedir para todos, né? Amanhã, saúde em tempos de pandemia, convidar a todos, então amanhã, saúde em tempos de pandemia, com o Dr. Rodolfo, aqui no Atapapo mesmo, no Facebook. É só, como diz o Facebook, sintonizar aqui na página, né? E na quarta-feira, com o professor Jefferson Peccori, geralmente a gente trata aí mais as questões políticas e principalmente relações internacionais. E na segunda-feira, novamente, vamos ter a continuidade desse papo aqui, que o pessoal curtiu bastante, tantos assuntos importantes para a gente estar conversando. Não sai ainda, Derbal, Claudemir, a gente conversa só mais uns minutinhos aqui e vamos ter que encerrar mesmo, que já passamos até 1h07 de live. Agradecemos a paciência de todos e como eu tenho feito até agora, ninguém reclamou, ninguém também achou bom, então não sei se eu continuo ou não. Então eu vou fazer o seguinte, se eu continuo ou não dando a bênção apostólica no final, eu deixo para vocês vocês façam um comentário aí se é para continuar, se não é para continuar também faz o comentário, e se ninguém disser nada, eu acho que eu vou parar, tá? Mas por enquanto eu vou passar aqui. O Aderbal já falou que ele é ateu, mas eu acho que ele não se importa também em fazê-lo, né? Então eu quero novamente agradecer a todos, desejar uma boa semana e dizer que eu espero vocês amanhã, né, nesse papo com o Dr. Rodolfo, no mesmo horário, e que as bênçãos de Deus Onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo, sejam convosco e convosco habitem eternamente. Amém.